Boa noite, sejam bem-vindos ao Evangelho de hoje, o Evangelho da Casa de Francisco. Para quem não me conhece, eu sou Mila, sou trabalhadora, voluntária da Casa de Francisco e venho aqui hoje fazer o Evangelho com vocês. E o Evangelho a gente vai falar no capítulo 11. Um assunto que eu acho muito legal, muito importante para a nossa evolução, que é amar o seu próximo como a si mesmo. Boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos, que a espiritualidade amiga possa nos envolver com muito amor nos nossos lares, a cada um de vocês que estão assistindo nesse momento, trazendo a paz, trazendo a saúde, trazendo a prosperidade, que todos sejam envolvidos com o manto de Jesus e Maria Santíssima. E aí vamos dar início, ao nosso Evangelho, que é amar ao próximo como a si mesmo, o item 4. Então eu vou ler aqui um pouquinho para a gente comentar. Então, o maior mandamento, fazer aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Os fariseus, tendo sabido que ele havia tapado a boca dos saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para lhe tentar. Mostre qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante àquele: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão reunidos nesses dois mandamentos. Faça-os aos homens. Mateus 22, 34 a 40. Isto que está a lei e os profetas. Tratai todos os homens do mesmo modo, como quereis que eles vos tratassem. O reino dos céus é comparado a um rei fazer contas com seus servos. E tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, e tudo o que ele tinha para pagar de sua dívida. Então, aquele servo, jogando-se-lhe aos pés, o reverenciava, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência, eu vos pagarei tudo. Então, o senhor deste servo, tocado de compaixão, deixou ir e lhe perdoou a dívida. O servo, logo que saiu, encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia 100 dinheiros, e o prendeu pela garganta e o asfixiando, quase lhe disse: paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, jogando-se-lhe aos pés, implorava, dizendo: tende um pouco de paciência, e eu vos pagarei tudo. Ele, porém, não quis escutar, e o pôs na prisão, até que ele lhes pagasse toda a dívida. Vendo, pois, os outros servos, seus companheiros, o que se passava, foram muito aflitos e contaram ao seu senhor tudo o que se passara. A sua presença lhe disse: servo mau, eu vos perdoei tudo o que me devias, porque me imploraste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor entregou nas mãos dos seus algozes, até que eles pagassem tudo o que devia. É assim que meu Pai, que estás no céu, os tratará, se vós todos não perdoardes do fundo dos vossos corações ao vosso irmão.
as faltas que tenham cometido contra vós. Mateus capítulo 18, versículo 23 a 35. Então, esse trechozinho nos faz refletir, né? Como é que nós estamos agindo diante daqueles que nos causaram algum dano, né? Eu sempre gosto de relembrar essa passagem do Evangelho diante das minhas atitudes. Muitas vezes alguém perdoa os nossos atos errados, né? O que a gente errou, o que a gente magoou, né? Se a gente está devendo algo a alguém e essa pessoa foi amável conosco, nos perdoou. E aqueles os quais não estão nos devendo algo, aqueles quais que nos magoaram, será que diante de essas atitudes, né, de mágoas, de rancores, a gente está conseguindo perdoar, assim como a gente foi perdoado, quando a gente reza o Pai Nosso, né, que pede a Deus que nos perdoe, assim como nós perdoamos o nosso próximo. Então, será que a gente está praticando esse evangelho? E se a gente ainda tem dificuldade, que a gente possa relê-lo, que a gente possa refletir, que a gente possa analisar de como é bom a gente ser bem tratado, como é bom a gente ser bem recebido nos lugares, nos nossos lares, nos lares dos nossos amigos, aonde a gente vá, que a gente possa ser bem recebido, né? A gente não gosta de ser bem recebido, a gente não gosta de ser compreendido diante das nossas falhas. Então, como é que a gente pode agir para que o outro tenha essa mesma sensação, esse bem-estar, que se sinta acolhido, que se sinta perdoado, né, que se sinta bem recebido? Então, que a gente faça no próximo aquilo que a gente queira que façam com a gente, né? E também tem uma reflexão, uma outra reflexão nessa passagem, quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas, também amar ao próximo. A gente precisa nos amar, a gente precisa nos reconhecer, ser amorosamente conosco mesmo, com nossas falhas, com os nossos erros, a saber ver aquilo que pode ser curado, né? Então, eu vejo aquele exemplo do avião, quando a gente vai viajar de avião, coloque a máscara em nós, para que depois a gente possa colocar a máscara no outro, porque a gente não pode salvar o outro se a gente não se salvar primeiro. E pegando esse paradoxo, né, para nós mesmos, para a gente auxiliar o outro, a gente precisa nos curar as nossas dores, as nossas feridas, olhar para aquilo que machuca a gente e a gente tentar melhorar. Quando eu descobri a doutrina espírita, ela foi muito louvável em minha vida, porque ela me ajudou muito a reconhecer as dores, a reconhecer que preciso evoluir, que eu estou aqui para evoluir, para auxiliar o próximo. Mas para isso eu preciso fazer a minha reforma íntima. Eu preciso também me melhorar como ser humano. Tem muitas pessoas ainda que não tiveram ainda essa oportunidade de ter esse conhecimento. Então, a Casa Espírita, ela nos dá o auxílio para curar as nossas dores. Quando lá a gente chega, faz um tratamento espiritual, recebe o Evangelho, como a gente está recebendo hoje, tendo essa oportunidade de estudar, de analisar o Evangelho, de nos analisar, trazer para o dia a dia de nossas vidas, vivenciar o Evangelho. Então, o Centro Espírita, ele nos dá essa oportunidade, nos dá a oportunidade do desenvolvimento mediúnico, porque muitas vezes a gente é influenciado pelos espíritos ainda em estágio evolutivo muito baixo,
que nos atormentam, que atormentam nossos lares, que traz as desavenças, cheios de mágoas, de rancores, e através das pessoas que são médiuns e que desenvolvem, que têm a oportunidade de desenvolver e querem desenvolver a mediunidade para com ela ajudar ao próximo, ajudar o socorro desses espíritos que atormentam milhares, atormentam a nós. Então, o Centro Espírita é um hospital, é uma casa de amor, de caridade, que auxilia a todos que estão doentes da alma, né? Então, e do corpo físico também. Então, o Centro Espírita é esse hospital que nos acolhe, que nos ajuda, que nessa parte desse reconhecimento da nossa evolução espiritual. E aí tem as mediúnicas, tem as palestras, e daí começam a gente a reconhecer os trabalhos sociais, que lá existe, que a gente pode ter e tem a oportunidade de enxergar mais aqueles que muitas vezes chegam com mais dores do que nós, de auxiliar as crianças que lá chegam. De alguma forma a gente se dedica ao próximo, e aí a gente já vai estar curado, mais das nossas dores, curado mais espiritualmente. Bom seria que a gente tivesse só auxílio dos bons espíritos, mas a gente não tem só auxílio dos bons espíritos por sermos ainda imperfeitos. E quando a gente baixa a nossa guarda, a gente atrai esses espíritos ainda imperfeitos. Mas tem o Centro Espírita, tem o Evangelho em que a gente pode nos ajudar ao outro. Então, o Centro Espírita, a doutrina espírita, é um grande presente, né, nas nossas vidas, como foi na minha vida, e eu sou muito grata a Deus e a espiritualidade amiga por essa assistência. E hoje poder um pouco compreender o outro, a dor do outro e auxiliar. E assim eu esqueço da minha dor, das minhas imperfeições, e vou auxiliando na medida que eu vou tendo nessas condições, e que todos nós possamos ter essa condição, vai praticando a caridade através do verdadeiro amor. Eu fui olhar e pesquisar um pouco sobre neurociência, o que a neurociência diz sobre a respeito do amor, né? E eu achei uma coisa assim muito interessante. Eu sou apaixonada pela neurociência. E eu conheci ela com auxílio da espiritualidade amiga, pedindo para estudar, e através da Casa de Francisco, né? Dos cursos que lá nos oferecem, e eu tive esse encontro maravilhoso com a neurociência. Então, sei muito pouquinho, mas já sei alguma coisa. E os neurocientistas dizem, né, que no nosso córtex frontal, é onde ali está mais expressa o reconhecimento do amor, das paixões. Então, quando o nosso cérebro entende o verdadeiro amor, né, a gente consegue aceitar e amar as pessoas da forma que ela é. Então, o nosso cérebro começa a ver o lado mais positivo do outro. E eles comparam isso com a nossa moral, né? Quando a gente está evoluído moralmente, a gente vê o outro, vê os erros, vê as questões que precisam evoluir no ser ainda, ver as suas dificuldades, mas o cérebro, ele registra mais as questões positivas do outro. Por isso que muitos relacionamentos vivem 30, 40, 50 anos, né, de relacionamentos, por conta que o ser decidiu, né, reconheceu o lado positivo do outro. E a doutrina espírita, comparando com a doutrina espírita, ele traz, né, no Evangelho, que nos falam que quando a gente ama verdadeiramente e condicionalmente, a gente vai evoluindo moralmente e a gente passa a aceitar as pessoas assim como elas são. Então, aí sempre acompanhado com a ciência, né? Eu achei isso muito interessante. Então, quando vem a paixão louca, assim, a princípio, ainda não é o verdadeiro amor. São os hormônios que eles estão trabalhando para aquela
pelos prazeres da paixão. Mas quando essa paixão começa a despertar os lados negativos, e aí a moral do ser ainda não consegue enxergar o lado positivo, acontecem as separações. Então, dos relacionamentos em todos os sentidos, né? De amigos, de homem, de mulher com mulher, de homem. Então, sem discriminação ainda de nada, mas falando dos relacionamentos em si. Então, quando a gente não consegue perceber e aceitar e decidir estar com o outro pelo lado positivo que ele tem, aí existe os rompimentos dos laços. Então, como Jesus disse no Evangelho de hoje, amar a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a si mesmo, é aceitar o outro, né, com seus desafios a vencerem e ver no outro o lado positivo, né? Ter a misericórdia como Deus tem para conosco e amar verdadeiramente o outro, como a gente quer ser amado, como a gente quer ser aceito, né? Nós não somos perfeitos, ainda estamos no momento de galgar muitos espaços reencarnatórios, momentos reencarnatórios para sermos seres perfeitos. E aí, para a gente encerrar esse momento, eu adoro essa essa passagem do Evangelho. Se eu ficar aqui, eu vou ficar horas falando sobre ele. Então, para a gente, eu vou ler o último itemzinho para a gente encerrar, que é o item 4, quando ele fala: amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros que queríamos que os outros fizessem a nós. É a mais completa expressão de caridade. Então, quando a gente olhar para o outro e aceitar como a gente quer ser aceito, né? Então, é a mais completa expressão de caridade, porque reúne todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos ter guia mais seguro a esse respeito do que tomar por medida que devemos dar aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor procedimentos de indulgência, de benevolência, de devotamento do que aqueles tivessem para com eles? Então, por que cobrar do outro aquilo que a gente ainda não tem condições de oferecer, né? Antes de a gente julgar, antes de a gente condenar, a gente faz uma reflexão sobre nós mesmos. Por que eu estou exigindo do outro aquilo que eu ainda não tenho condições de oferecer? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem por regra de suas condutas e por base para suas instituições, eles compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Um dia a gente vai chegar nessa verdadeira fraternidade. Como é bom a gente estar de bem com as pessoas. Como é bom a gente ter bons relacionamentos, bons amigos, bons relacionamentos nas nossas famílias. É tão bom estar em paz, estar de bem com todos, né? É muito melhor do que as intrigas, do que as maledicências, do que as fofocas, do que os julgamentos, do que as ironias e irritações, de jogar um contra os outros. É tão ruim, né? É bom a gente estar de bem, é bom a gente perdoar o outro para que a gente fique bem e feliz. Um dia nós todos seremos fraternos, né, uns com os outros. E farão reinar a paz e a justiça. Não haverá mais ódios, nem disseções, mas a união, concórdia, benevolência mútua. Pois bem, meus irmãos, esse é o Evangelho de hoje. Que a gente possa procurar vivenciar esse Evangelho de amar ao outro como a nós mesmos, a Deus sobre todas as coisas, que é o Criador de tudo que é, que criou o universo, que nos criou, que nos ama incondicionalmente. É um amor tão grande que a gente nem tem compreensão ainda de entender esse amor de Deus.
mas que a gente possa ir trabalhando um pouquinho mais para a gente ser mais feliz neste mundo de provas e expiações. Paz e bem, meus irmãos, tenham uma noite maravilhosa, de muito amor, bons sonhos, que os anjos guardiões envolvam cada um, trazendo todo o limitivo necessário para o bem-estar de todos. Que assim seja. Paz e bem.